Boa Boa noite, noite! Tudo bem? tô ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ai, deixa eu Ó, arrumar tô a câmera aqui. curioso para ver o que é que você preparou pra gente, que eu tenho certeza que muita coisa boa. Vamos E lá. Boa vamos do noite, começo, tá todo mundo? Vamos do começo. vida e formação, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu me chamo Michele, como ele disse, né? Me chama de Nick, né? Podem me chamar de Nick, que é um apelido carinhoso. Contar a história e o que que você falou? Desculpa. A minha Sua história aí? história de formação. Ah, de formação. Porque de vida, gente, ó, vou ficar aqui a noite inteira. Bom, eu Não, sou mas formada em nutrição, gosta de tá? ouvir, pode Eu, resumir. é, eu sou formada em nutrição, tá? O que me fez estudar nutrição é o meu histórico mesmo. Eu sofri com obesidade, né? A maior parte da minha vida, desde pequena, assim. Eu com 6 anos já fazia dieta, então fazer dieta é algo, né, que eu passei a vida inteira fazendo. E chegou um determinado ponto da minha vida em que eu fiquei obesa mesmo, né? Cheguei aos 100 quilos. E aí foi quando a minha ficha caiu. A princípio foi por estética, não foi por questão de saúde, tá? Mas foi o que me trouxe até aqui. Porque ainda que eu comecei por estética, nessa caminhada que levaram aí em torno de quase 10 anos, esse processo todo que eu passei por todos os tipos de dieta possível, né? Assim, eu aprendi muita coisa e esse aprender trouxe também essa bagagem do emagrecimento saudável, da questão da saúde, né? E quando eu comecei, eu não estudava nutrição, mas eu tinha esse interesse porque eu queria emagrecer, então eu ia vendo as coisas e aplicando. É, E aí, em um determinado período da minha vida, eu já tinha emagrecido bastante, eu estava um período, né, aquela meio vegetariana. Eu mudei de país, eu saí do Brasil e eu tive uma oportunidade de voltar a olhar para mim. E aí isso fez eu retomar, porque até então eu estava estudando outra coisa, já tinha saído da coisa de nutrição, vamos dizer assim, estava estudando teatro, eu sempre gostei dessas coisas assim. E aí voltei, falei, quer saber, eu vou voltar a focar em mim e emagrecer, porque eu queria emagrecer mais, né? Eu ainda tava na questão estética, então eu queria ter aquele corpo ideal, aquele corpo que eu olhava e falava, nossa, é esse o corpo que eu quero, né? Que eu me sinto bem. E aí isso foi que trouxe de volta essa paixão, essa questão da... Na verdade foi isso que acho que alimentou muito mais, assim, a questão da nutrição em si. Porque foi quando eu comecei a dividir tudo isso aqui no meu Instagram, né? Foi a porta de entrada aqui no meu Instagram. Porque eu comecei a dividir, compartilhar o meu dia a dia, a minha rotina, o que eu fazia, o que eu estava aprendendo. Então tudo que eu estava aprendendo e aplicando em mim eu mostrava. E isso começou a me motivar cada vez mais, porque eu, nessa caminhada, mesmo mostrando a minha rotina, eu vi que através disso eu consegui ajudar muitas pessoas. E aí eu fiquei, nossa, eu achei muito legal aquilo, né? Nossa, quantas pessoas eu tô conseguindo ajudar só porque eu tô mostrando aqui a minha rotina e o que eu tô aprendendo, né? E aí, onde eu morava, eu não conseguia de fato estudar na faculdade de nutrição, não tinha uma próxima de onde eu estava. E aí eu comecei a estudar de forma autodidata mesmo. E comecei a ter influência de várias pessoas, até chegar no Dr. Souto, né? No blog do Dr. Souto. E aí foi quando realmente a minha mente, assim, fez um boom, abriu. Foi quando eu realmente vi que era questão de saúde, porque até então eu comecei a ver a questão dos alimentos inflamatórios, eu vi, né, que eles causavam no meu corpo. E aí eu falei, cara, é saúde, não é mais só estético, né? E aí aquilo abriu a minha mente, abriu os meus olhos. E eu comecei, continuei, né, passando esse conhecimento. Então, porque quando você conhece uma coisa que você vê que fala, nossa, né, você quer falar para todo mundo. E aí foi o que eu fiz, comecei a contar para todo mundo, né, sobre isso. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, quero fazer faculdade, né, quero me formar em nutricionista, porque eu quero poder ajudar outras pessoas com isso. Porque, cara, eu sofri tanto tempo com a obesidade, né, com todos esses efeitos da obesidade, e tem um caminho que é mais simples, que é mais descomplicado, não precisa passar por tudo isso que eu passei, né?
E aí eu falei, eu preciso ajudar as pessoas com isso. Aí foi quando eu fui, fiz nutrição e me formei. E hoje, né, continuo aí ajudando muitas pessoas através da nutrição aqui no Instagram, com os meus pacientes e tudo mais. Então foi isso que trouxe assim, a minha paixão pela nutrição. Essa questão de ajudar vidas, de melhorar a saúde de outras pessoas, é algo muito forte em mim, sempre foi. Então foi o que me motivou também bastante. Maravilha. Então é isso. Não deixa de ser causas nobres também, né? Porque essa questão aí de, eu sou magro, sou saudável, entre aspas, posso comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Então, a gente Exatamente. tem que calar alguns genes. Exatamente. Eu costumo dizer, eu falo, se você quer começar por estética, tudo bem. Eu comecei assim. Mas, quando eu entendi que quando eu penso em saúde e um corpo saudável não tem espaço para doença, não tem espaço para, né, obesidade, o caminho ficou mais fácil, ficou mais simples, o caminho ficou claro, assim, como se tivesse aquela neblina e sai aquela neblina e você começa a enxergar um caminho, né? E pode ser mais simples, pode ser descomplicado, não precisa ser sofrido, como eu sofri muito, né, com muitas dietas. Então, aí as pessoas quando começam a mudar essa chavinha, começa a ver mais resultados, de fato, né? Pronto. Você já formou? Já? Tem quanto tempo de formada, Miki? Eu me formei no final do ano passado. Me formei em dezembro do ano passado e comecei os atendimentos esse ano. E você está presencial? Você está mais online por conta dessa pandemia? Eu tô mais online por conta da pandemia. Até né, ter bastante, tá mais tranquilo, assim. Aí eu volto pro presencial, né? Como no online a gente consegue atender, assim, né? Pelo menos na parte de nutrição é mais fácil, né? Porque o máximo que eu vou ver é um exame, eu consigo ver um exame e avaliar pela internet, né? E as pessoas até questionam, mas e peso, e medida, não sei o que lá. Eu falo, gente, tem tantos outros fatores que a gente consegue avaliar a sua evolução que o atendimento online não perde em absolutamente nada quando o assunto é nutrição, né? E a gente consegue tratar da mesma forma, não perde em nada, absolutamente nada presencial. Então não é possível seguir assim. Pronto. E o pessoal tem te procurado mais para emagrecimento mesmo? A maioria busca para emagrecimento, mas sempre aliado à saúde. As pessoas que me procuram, elas querem emagrecer de forma saudável, porque é aquela pessoa que já tentou de tudo e não consegue, é aquela pessoa que está realmente com um quadro, uma doença crônica, uma resistência à insulina, ou uma sopa, às vezes um pré-diabetes, né? Então, é esse tipo de pessoa. Então, normalmente eles estão acima do peso, então eles buscam emagrecimento, mas eles estão cientes que o foco é saúde. Pronto. Então, pronto. Eu sou um paciente, estou com sobrepeso, estou te procurando. Como é que é sua conduta aí? Conta para mim. Olha, eu trabalho muito com a questão comportamental, não só a questão de comida, né? A pessoa que passa comigo, quando ela tem primeiro contato, ela já vê que meu atendimento já é bem diferenciado, né? A forma como eu trato, como as coisas que eu pergunto, que eu faço, todo esse pré-atendimento já é diferente, né? E aí no atendimento, porque assim, eu trabalho muito com PNL, com coach, então a minha consulta, né, ela envolve todo um tratamento comportamental. Desde o comer até como lidar com situações, com alimentos, enfim, com as dificuldades do dia a dia que a pessoa tem, né? Então, porque a gente sabe que dúvidas vão acontecer, que tem vários desafios aí nesse caminho e muitas pessoas não sabem como lidar, porque para algumas ainda é muito novo esse negócio da comida de verdade, né? Do comer, não precisar comer o tempo todo. Então eu tô ali meio que um apoio, eu sou de fato o braço direito da pessoa, né? Então meu tratamento ele é bem próximo ao meu paciente. E aí, o que eu costumo dizer é, você vai vir aqui, vai passar por um tratamento e depois você vai ser livre, né? Você vai ter a sua liberdade alimentar. Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu não tô aqui para ter pessoas dependentes de mim. Eu tô aqui para ajudar você a aprender a andar sozinho. Eu quero que você aprenda a andar sozinho e não precise mais voltar aqui. Volta daqui um ano, sei lá, de repente para ver uma coisa específica, alguma coisa nesse sentido, né? Não para ter ele dependente. Eu quero que ele saia realmente com essa liberdade de aprender a fazer escolhas, de cuidar da saúde dele, de ter esse controle, né? De esse autocuidado, né? Que eu não tinha, eu não sabia, eu precisei aprender,
né? E quando você tem um acompanhamento, é bem mais claro, é bem mais fácil, porque você dá o passo a passo, você direciona a pessoa, ela só precisa fazer. Ela precisa fazer a parte dela, né? Porque afinal de contas você fala, ó, eu tô 100% com você, mas eu não posso fazer só parte, né? Então eu oriento, meu atendimento é focado bem nisso. E sempre, claro, né, de acordo com a individualidade da pessoa, de verdade, não é aquela dietinha de gaveta. Então eu gosto de sentar com o paciente de fato, olha, vou montar o seu plano agora e participar para ver realmente os gostos dele. Então, assim, eu tô ali o tempo todo, assim, com o meu paciente. Maravilha. Queria ter uma Nutri assim perto de mim. Eu tenho, É, tenho algumas já, mas com certeza tenho pacientes para mandar para você também. Pessoas que falam a mesma língua, né? É muito mais fácil, né, sim, entender. exatamente. Eles não Exa- assustam com essa da comida de verdade, a questão de é, poder comer certos alimentos que pro nutricionista tradicional é proibido. Como é que às vezes sim, eles se assustam? O que que você me sim. conta disso? Eles se assustam, assim, o que eu percebo é não só de se assustar com o que pode comer, né, ou não, mas também com quantidade. Eu percebo que as pessoas elas têm um medo, assim, de comer. Elas acham que mesmo sendo aquela comida de verdade, elas têm que comer muito pouco, muito pouquinho. Então, assim, tem pacientes que falam, não, você tem que comer, pode comer mais, eu tenho que ver. Não, eu quero ver se eu falta o seu prato, quero ver como é que tá isso daí. Porque tem medo realmente de comer. E assim, muitos descobrem, nossa, mas eu posso comer quando você fala que pode comer, sei lá, um bacon. Nossa, mas eu posso comer bacon. Nossa, mas eu posso comer ovos, eu posso comer, tipo, ovos de manhã. Então, assim, as pessoas, elas têm realmente um medo de comer comida de verdade. E eu penso, né, gente, quando foi que a gente perdeu essa referência, né, do que é comida de verdade? As pessoas às vezes não sabem o que é comida de verdade. Então, eu trabalho muito essa questão do que é realmente comida de verdade, do que não é comida de verdade, né? A gente precisa restaurar a nossa, que é o que eu ajudo muito, é restaurar a nossa o nosso gênero, a nossa forma mesmo de ser. Então, da questão da fome, da questão da saciedade, porque a gente perdeu a referência de tudo isso por conta de toda essa loucura, né? Então, a gente perdeu a referência, e não é só comida. Eu falo para o paciente, não é só comida. Eu não vou falar com você só de comida. Às vezes, eu vou falar com você de um outro assunto que não tem nada a ver com comida, só para você trazer para o contexto de alguma coisa que é importante. Às vezes, é uma coisa comportamental que vai te ajudar na sua, né, visão com a comida, ou às vezes é uma questão de atividade física, ou de estresse, gerenciamento de estresse, ou do sono, ou de contato com a natureza, de autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que você vai passar comigo e você vai aprender tudo isso. Você vai ter autoconhecimento, autocontrole, aprender a controlar, porque as pessoas também a gente perdeu o controle de tudo. Então, tudo isso são pontos que eu gosto de ir trabalhando. Mas em relação à comida, eles realmente se ficam assim, uau, eu posso. E eu sei que é assim, porque eu fui assim. Quando eu descobri que eu podia, eu falei, nossa, é sério isso? Eu posso comer tudo isso. Para Ah, de fazer aquele terrorismo, né? A gente, o pessoal está muito escaldado já, porque já foi em tantos uhum. e outra coisa aqui, outra. É, De repente o ovo, ele é vilão, mas depois ele vira mocinho. Aqueles estudos mal feitos. sim. Eles questionam muito isso. E aí, por isso que eu falo também, outra coisa que eu falo bastante é por isso que não existe alimento proibido e não existe alimento liberado. Não existe alimento proibido, não existe alimento liberado. Tudo vai depender da sua individualidade, do seu objetivo, do momento que você tá. Tudo vai depender disso. Porque se eu falar pra você que pão tá liberado, mas você não tem autocontrole para ir lá e comer um pão em um dia, dentro de 30 dias, para você não tá liberado. Porque tem pessoas que vão achar que tá liberado e vai poder comer um pão todo dia durante 30 dias. Então, assim, não existe alimento proibido, assim como não existe alimento liberado, né? Porque a gente também fala que tá liberado, aí você pode comer bacon, a pessoa vai comer 1 quilo de bacon por dia. Também não é assim. Então, eu explico bastante esse conceito do proibido e do liberado também. Você trabalha bastante com a questão do target proteico para saciedade. Sim, sim, trabalho com a questão da proteína, que é outro medo que as pessoas têm de comer, né? Mais proteína. E é incrível, porque tem pessoas que relatam, até esses dias eu fiz um post falando
que relatam que tem muita fome à noite. E eu falo, gente, é porque vocês não estão comendo proteína suficiente, você precisa comer mais, precisa, o mínimo, você precisa pelo menos bater a sua meta mínima do dia. Né? Então, se você está sentindo fome, porque você não está atingindo esse target da proteína, você precisa comer mais. Não tenha medo de comer. As pessoas têm ainda um medo, um receio de comer. E aí isso desencadeia fome, um ciclo de fome, né? Porque vai sentir à noite, até comentei com a Mônica, ela tá aqui, que a pessoa vai sentir fome à noite, aí não vai comer porque tem medo, ou porque tem medo da digestão, porque fala que não vai digerir. Aí no outro dia tem mais fome de manhã, e aí tem fome mais durante o dia, porque o corpo vai continuar pedindo, né? Então é complicado. Então eu sempre falo, a primeira coisa que eu sempre falo da questão da proteína, eu falo, olha, você pode até comer menos os outros alimentos, mas a proteína você precisa priorizar. Proteína é importante. Tem ocorrido muito na sociedade moderna é que caloria a gente tem de sobra, né? Nos alimentos hoje em dia estão vazios de nutrientes. E se você Uhum, embaixo isso inverte. Então, tem o que a gente chama de fome oculta, que é a fome de micronutrientes, né? Que uhum, obeso é um obeso, mas é desnutrido. O pessoal não consegue pôr sim, isso na como que isso pode acontecer. exatamente. É obeso desnutrido. Então, Exatamente. A obesidade também é um tipo de desnutrição, né? obeso sarcopênico, né, que é a falta de musculatura. E é o que Sim. acontece. Ah, estava tão forte, né? Aqueles que malham na academia aí, se enchendo de leite condensado, Uhum, achando que está fazendo o máximo ali, né? E pega um sim, Covid aí e não tem caixa, não tem substrato de micronutrientes para agir em cima desse vírus e sim. acaba pegando Covid, ficando grave. E a pessoa não entende, ele malhava tanto, era forte, e você vai olhar a Sim. estrutura visceral daquela pessoa ali, tá lá na tampa. É, Então, explica é muita coisa, né, complicado. Mi? Exatamente. Não dá pra ficar comendo um monte de tranqueira. E tudo é um processo, né? Então eu gosto de falar com a gente, tudo é um processo. Tem momentos que até um alimento que às vezes é saudável, você vai precisar evitar. Por isso que é importante entender. Por isso que eu gosto de ensinar. Falei, ó, realmente eu gosto de ensinar. Você tem que entender pelo menos o básico para ela poder entender o porquê que nesse momento ela não pode comer, sei lá, uma banana. Ou por que que nesse momento ela não pode comer um pão? Então ela tem que entender, tem que fazer sentido aquilo para ela. Se ela não entender, não vai fazer sentido nunca. E aí ela não vai querer seguir nunca. Ela fala, não tem sentido. Porque ela não sabe, ela desconhece aquilo. Então eu acho que como nutricionista, meu papel é muito importante de levar essa informação, né, para a pessoa, porque senão não adianta ela vir, eu só entregar um plano alimentar para ela e ela sair sem saber de nada, porque não vai resolver, ela não vai entender, não vai resolver, vai ser só mais uma nutricionista que vai passar na vida dela, né? E eu sei porque, enfim, já fui obesa, sei como é que, é que funciona. E a gente, né, a gente que trabalha na área, a gente vê muita coisa, né? Pronto. Perfeito. Acho que fechamos bem o primeiro assunto, né? Você quer colocar mais alguma coisa ou já podemos Não, acho que tá ok, seguir? exatamente isso. A Mônica fechou, autoconsciência e autorresponsabilidade, exatamente. É isso que eu gosto de trazer para um paciente, que tem que ter essa autoconsciência e autorresponsabilidade, né? Para isso que a gente dá a informação, a ferramenta, né? É isso. Podemos pro próximo. E a questão também da empatia, né? Se você já Sim. viveu o que a pessoa está vivendo, aí até o que ela falar para você, não, mas eu também já passei por isso e foi assim, assim, assim. Sim. E É, não é legal. É legal porque às vezes eu uso algumas analogias, né? Isso aconteceu com um paciente esses dias que ele fez uma pergunta: como que você agiria nessa situação que passou com ele? E aí eu contei uma história. Eu falei assim: vou te contar uma história e aí você vê, você tira a conclusão, o que que eu faria? E contei a história que era parecida, mas numa outra área. E aí ele, agora eu entendi. Eu falei, é isso. Então é legal. Então, outro tema que escolhemos juntos na nossa pré-live, né, que eu Uhum, faço para te conhecer melhor, teve a live que eu fiz no seu também, que uhum. estreitou mais passos, vamos falar assim, é a resistência insulínica e suas várias faces. O que você tem para me falar sobre isso? Vamos lá, resistência insulínica é um assunto em alta, né? Porque é uma coisa que, infelizmente, a maioria, né, das pessoas aí hoje em dia
Tem. Então, vamos lá. Para entender a resistência à insulina, a gente primeiro vamos Só entender primeiro que... para o pessoal entender, Mick, mesmo você sendo magro, você pode ter resistência à insulina. Sim, exatamente, gente. Mesmo sendo magro, por quê? Você ser mais gordo, né? Ter mais gordura, ou não ter tanta gordura, isso é o limiar de gordura que é pessoal. Tem gente que tende a ter muito mais gordura, armazenar muito mais gordura. E tem pessoas que não, porque cada pessoa tem um tanto de adipócito que nasce com aquilo, que se desenvolve mais ou menos. Isso é muito individual. Por isso que acontece de ter pessoas que são magras, mas metabolicamente elas não são saudáveis, tá? E não tem esse acúmulo de gordura visível, que fique claro também, essa gordura que a gente vê, né? Então, assim, a insulina, primeiro vamos entender o que é insulina. A insulina é um hormônio, né, que uma das principais funções dela é o armazenamento de gordura, né? Então, ela ajuda no crescimento. A resistência à insulina está em todas, cada dia descobrimos mais doenças relacionadas a elas, até enxaqueca, exatamente. Então, assim, a resistência à insulina, ela está associada a diversas doenças crônicas, né? Então, diabetes, doenças cardiovascular, câncer, Alzheimer. Então, assim, é complicado. Então, a insulina é um hormônio responsável por armazenar. Então, para a gente poder, assim, entender o que é essa resistência, vamos entender o conceito da resistência. O nosso corpo, ele tende a reagir a qualquer estímulo, né? Que seja de forma intensa, de forma prolongada, com a resistência. Então, um exemplo, tá? Uma analogia, que o Dr. Souto fala e eu gosto bastante. Imagina que você nunca bebeu, né? E aí você vai lá e toma uma taça de vinho. Você vai se sentir tonto, vai ficar, né, meio grosso, vai ficar meio, né, meio leve, meio lesadinho. Você vai perder um pouco da noção da coordenação motora. Por quê? Porque você não toma aquilo, né, sempre. Então você tem uma reação. A partir do momento que você começa a tomar esse vinho todo dia, o seu corpo começa a ficar resistente. Isso significa que no primeiro dia você vai tomar uma taça e vai sentir assim. Daqui 3 meses você vai estar tomando 5 taças, por exemplo, ou mais. Ou seja, para sentir esse mesmo sintoma de sono, de coordenação motora. Então, a resistência é isso. Tudo que o nosso corpo fica exposto há muito tempo àquilo, ele resiste àquilo. Então, a resistência à insulina é exatamente a mesma coisa. Só que o que desencandeia isso? Quando a gente come carboidratos, e seja açúcar ou seja amido, tá? Não importa se é doce ou se é salgado. Ele vai virar glicose, né, no nosso sangue. E aí, quando a gente estimula muito, a gente come muita glicose constantemente, né, consome constantemente amido e açúcar em excesso, e está sempre exposto a essa quantidade exacerbada de glicose, o nosso corpo vai criar uma resistência. Por quê? Porque quando a gente come carboidrato, o nosso pâncreas libera a insulina para ir retirar essa glicose do nosso sangue, porque é tóxico. Então, ele retira essa glicose, leva para a nossa célula, para poder disponibilizar como energia, certo? Isso é um processo normal. Só que quando a gente começa a fazer isso de forma exagerada, começa a comer muito, como é a nossa alimentação atual, rica em carboidratos, refinados, açúcares, a gente cria uma resistência. Por quê? Porque a gente está dando tanto daquela glicose, vamos dizer, para o nosso sangue, que o nosso pâncreas começa a ter que liberar muita insulina. Muita insulina. E uma vez que a gente começa a liberar muita insulina na nossa corrente sanguínea, lá na nossa célula tem uma chavinha, a insulina na chavinha. Lá na célula vai ter a fechadura. Essa fechadura vai chegar uma hora que ela vai falar assim, chega, aqui já está cheio de glicose, não cabe mais. Só que o pâncreas não vai escutar a fechadura e vai continuar mandando insulina. E essa insulina não vai sofrer para colocar essa glicose lá para dentro da célula. E isso vai resultar em quê? Em muita glicose no nosso sangue, por conta da resistência à insulina. E aí a resistência à insulina, como a gente sabe, ela desencadeia a obesidade e está associada a muitas outras doenças. E quando a gente não pode esquecer que se a gente tem muita insulina, porque assim, a gente tem a insulina, que é liberada no pâncreas, e tem o glucagon. Então a insulina, ela é responsável por retirar essa glicose. O glucagon é responsável por colocar essa glicose na nossa corrente sanguínea. Só que para isso acontecer, a gente tem que comer uma quantidade necessária, suficiente de carboidrato. Para quê?
para armazenar só o suficiente como glicogênio no fígado. E a partir do momento que a gente não está mais comendo glicose e ele queimar esse estoque de glicogênio, aí então o glucagon entra em ação, quebrando, né, gordura e liberando glicose na nossa corrente sanguínea para a gente equilibrar, né, a nossa glicose no sangue, não ficar nem acima e nem abaixo. Só que se você está com a insulina o tempo todo, né, elevada, cronicamente elevada, o glucagon ele não vai funcionar. Então você nunca vai conseguir, por exemplo, queimar gordura. Porque a insulina vai estar sempre elevada e ela vai bloquear essa queima de gordura. Ela vai queimar a função vai bloquear a função do glucagon, né? E aí, bom, ela vai trazer todas essas questões, vai trazer a questão da síndrome metabólica, né? Então a gente vai começar a ter casos de hipertensão. E deixa eu só fazer mais algumas analogias para o pessoal entender legal também. Não sei se você já leu o livro Biologia da Crença, que fala que a inteligência, nós somos uma comunidade de células, né? E células estão ali, e a inteligência, na verdade, está nas membranas. Então, você começa a receber muita glicose, né? Porque na periferia tá tendo muita coisa, então eu tenho que tirar isso da corrente sanguínea, porque isso gera estresse oxidativo e literalmente está caramelizando terminações nervosas, caramelizando, por isso que a hemoglobina glicada, né? A hemoglobina está ficando caramelizada. E você tem que dar um jeito naquilo ali. Aí as membranas começam a ligar o alerta, as membranas das células começam a falar assim, não, já aqui já tem suficiente, não consigo manejar mais, e começa a produzir, transcrever menos receptores de membrana, que é onde está a inteligência. Então, além de tudo, das chavinhas estarem todas já em fechaduras, não vou produzir mais, não cabe mais. Só que aquilo é tóxico em excesso na corrente sanguínea. Aí o organismo começa a lançar mão de outros artifícios e temos uma resiliência muito grande, temos feedbacks, né, negativos. Então a insulina é só que contra-insulínico tem 5 ou 6 para tentar manejar aquilo ali. Só que as células do pâncreas, né, as células beta ali do pâncreas, elas param, elas não dão conta mais. Aí que vem o diabetes, vem a doença. Exatamente. Pode chegar nesse nível, né? Então, para ver, quanto mais a gente, né, quanto maior o tempo, e, gente, a resistência à insulina é uma coisa que ela pode levar anos, ela pode durar anos até você ser identificado como, por exemplo, um pré-diabetes, às vezes nem é o diabetes. Mas com pré-diabetes a gente já pode dizer que é um diabetes, praticamente, né? Mas leva anos, né? São anos e anos de insulina elevada e resistência que leva. E outra coisa, tá? Que não é só alimentação, nesse caso, que influencia também na resistência à insulina, porque a gente não pode esquecer que o sono, ele é muito importante por conta do cortisol. Porque quando a gente tem também problema com cortisol, o cortisol não está em equilíbrio, está em excesso também. Então tem a questão do sono e tem a questão do gerenciamento do estresse. E o estresse que eu tô falando não é só o estresse do estresse do trabalho, né? O estresse com qualquer coisa. Às vezes é um estresse que você, sei lá, discutiu com o seu marido, com a sua mãe, com o seu filho. Aqui, você falando isso, olha o livro que está do meu lado aqui agora, ó. Controle dos vários tipos de estresse para a manutenção da sua saúde. Então. Estresse inflamatório, estresse oxidativo, estresse isquêmico, metabólico, estresse neuronal e estresse intestinal. Então, olha só. Não existe um tipo só de estresse, né? Tem vários. Então são vários. E aí, esse estresse também, que você não está conseguindo gerenciar, vai influenciar no seu cortisol. O seu cortisol também está relacionado com a insulina, ele também vai aumentar os seus níveis de insulina e isso também pode levar à resistência à insulina, porque você vai estar com o cortisol cronicamente elevado o tempo todo e isso também vai influenciar na sua insulina. Isso também explica porque que às vezes as pessoas começam a engordar e falam, nossa, mas eu quase não como. E de fato, às vezes aquela pessoa quase não come.
mas é uma pessoa que ela está o tempo todo estressada, né? E não percebe isso. Ela vive em um ambiente de estresse, né? E várias outras coisas. E as pessoas acham que o estresse, né, é só, sei lá, é só então vou ver uma TV, né? E não é, porque pra gente melhorar essa questão do estresse, a gente precisa fazer coisas de forma ativa, né? Por exemplo, uma meditação, que é ativo. Então, você realmente senta lá com você de forma ativa. Não é só você sentar e reagir a um filme legalzinho, por exemplo. Né? Na verdade, não é bem assim. E lembrar também que o músculo, ele é um órgão endócrino, ele Uhum. participa muito do manejo dessa insulina e dessa glicose, né, em excesso, que o músculo também capta e reserva glicogênio. Então, a atividade física também tem que ser manejada aí para controle da Atividade resistência. física. Sim, exatamente. E também é uma forma também de melhorar o estresse, a atividade física, né? Então, só tem benefícios. É uma forma de gerenciar também, é uma forma ativa do gerenciamento do estresse. Exato. Então, pronto. Aí você vai num médico tradicional, numa nutri tradicional, ela te Uhum. pede só glicemia de jejum, a sua tá lá. Uhum. Nossa, que bom, tá legal, né? Mas aí você vai no médico, vamos pôr assim, igual eu, uma nutri igual você, a gente pede o Roma IR e pede a insulina para o paciente. E Uhum. o pâncreas desse paciente, o fígado também, já estão gritando, pelo amor de Deus, me Sim. ajude. E você acha que está saudável. É. Aí você pede um TGP, um TGO, o fígado também, coitado, tá daquele jeito. Então, gente, aí voltando aí, é bom que a gente falou isso, porque a gente volta àquele assunto da pessoa da questão do limiar pessoal de gordura, da pessoa que não armazena muita gordura, como ela não tem muito adipócito, para essa pessoa ter uma alimentação ruim, uma alimentação rica em refinados e açúcares, para essa pessoa é ainda pior. Porque onde que ela vai armazenar? Nos órgãos. Então, a probabilidade dessa pessoa ter uma gordura visceral aumentada é muito grande. É muito grande. A diferença é que no obeso a gente já está vendo, né? No magro a gente não está vendo e é aí que mora o perigo. Porque a gente não está vendo, porque ela é interna, é nos órgãos. Então é muito sério, tem que tomar cuidado e tem que avaliar. E explica um pouquinho aquela questão da distribuição da gordura, o mesomorfo, o endomorfo, o ectomorfo. Sim, cada pessoa tem uma distribuição de gordura, né? Aí vem os corpos. Então tem pessoas que têm aquele corpo perinha, né? Que tem a parte de cima mais magrinha e mais a parte de baixo, né? Quadril, pernas, assim, mais com mais gordura, acumulam mais gordura aí. Quando a gordura é acumulada assim mais no quadril, não é que é a melhor coisa da vida, mas não é uma gordura ruim, vamos dizer assim. Só é da anatomia dessa pessoa. Tem pessoa que ganha mais gordura na parte de cima do corpo, né? E tem pessoas que não, que ganha mais por completo. Então, isso é muito individual, tá? Então, é muito importante você entender que tipo de perfil você tem, porque, por exemplo, se você for uma pessoa como eu tenho facilidade de guardar, de armazenar gordura no quadril. Então, assim, eu sei que para mim vai ser muito mais sofrido perder essa gordura no quadril, porque afinal de contas é do meu corpo querer armazenar tudo ali. Então, provavelmente ali vai ser o último lugar que eu vou conseguir perder. Então, quando você alinha essa expectativa do seu tipo de corpo, fica mais fácil, porque você sabe que você não está perdendo essa região, porque é realmente onde você mais armazena, onde seu corpo distribui a sua gordura. Cada um tem uma distribuição, tá? Então, é isso. De forma mais leiga, é isso. E o pessoal tem que entender também, já que a gente está falando em exames laboratoriais que tradicionalmente a gente acha que está mostrando muita coisa, né? A pessoa faz check-up uma vez por ano e vem bem, aqueles exames básicos Uhum. abafando, né? A Sim. tireoide também, porque ela é a glândula mestra do Uhum. metabolismo. Então é Sim. ela que está dando para as células beta do pâncreas para acelera aí, meu filho, que eu estou precisando de É. mais. Uhum. E a gente só com TSH e T3, T4 dentro da normalidade não me mostra que essa glândula também está saindo fumaça, né? Que é a tireoidite nada mais é do que a glândula É. saindo fumaça para dar conta daquilo ali. Então, dois órgãos nobres, gente, que vocês têm que cuidar assim como se fosse um filho. É a tireoide É. e o pâncreas.
Exatamente. A tireoide, ela influencia bastante também, e algumas pessoas, e é complicado, porque assim, a gente não dá para se basear sempre só no exame, só no que tá ali no papel. Porque, como eu disse, às vezes o seu exame de tireoide está normal, mas você está com todos os sintomas. Então, assim, ela não está normal. Para você, ela não está normal. Então, é preciso avaliar, né? Por isso que é importante ter todos os exames, que nem a Mônica falou, ó, tem uns que não pedem nem insulina. Tem que ter tudo, porque a gente tem que avaliar tudo. E esse tudo, a gente tem que ver os seus sintomas. Porque às vezes lá no exame vai estar falando que a sua tireoide está ok, mas você está relatando para mim todos os sintomas de uma pessoa que está com a tireoide desregulada. Então, assim, não está ok. Por isso que é sempre a questão da individualidade e sempre a questão de ver o todo o contexto, ver você como paciente e os seus sintomas e não só o papel. E de mesmo modo, serve também para aquelas pessoas que a gente sempre se deve receber, também sempre recebo. Ah, mas que começou de repente uma dieta low carb, já tá super bem, já perdeu vários quilos, e aí vem, mas o meu colesterol tá alto. Tá, mas ele tá alto, mas como é que eu faço para baixar? Eles perguntam, né? Como é que eu faço para baixar? Tá, mas você precisa baixar? Como você está se sentindo? Você está bem? Então, assim, por quê? Você está comendo comida de verdade, é natural que suba. Então, assim, né? Não é. As pessoas querem sempre um Pessoal, numerinho mágico. Mick, o pessoal tem que entender uma coisa básica, gente. Agora você está usando gordura como combustível. Então é óbvio Uhum. que se você medir aquilo ali, vai estar alto na sua corrente sanguínea. Porque você Sim, agora está usando. exatamente. Então é óbvio que vai subir, é natural que suba, né? Então, que é outro medo que as pessoas têm também. Mas é isso, gente, é ver o contexto. É por isso que a gente sempre fala muito do contexto da pessoa, da individualidade. Porque é aquilo, o exame ali no papel, ele é só um número no papel. Se eu não olhar para você e a sua individualidade, ele só vai ser um número. É que nem balança. Ah, mas eu tenho. Balança mostra o seu peso, ela não mostra a sua composição, ela não mostra muitas coisas. Então, para que você está pegada nesse número? Né? A questão do número. Pare de se apegar ao número, vamos se apegar ao contexto, aos sintomas, o que está melhor, o que não melhorou, vamos melhorar. Então, é nessa linha, né? Isso, maravilhoso. E aí, fechamos bem esse assunto. Lembra de mais alguma coisa? Acho que tá ok. Se alguém quiser fazer alguma pergunta desse assunto também. Maravilha. Então, gente, o corpo humano é uma máquina perfeita que Sim. cresceu e modulou esses genes através da diversidade que foi vivendo aí em milhões de anos, vamos falar assim, né? E que Uhum. esse padrão que está hoje em dia, ela tem 300 anos, se você for colocar assim, em 300 anos gene nenhum consegue mudar ao ponto de se adaptar. Uhum. Então, querer, tal, vocês ficam falando, é querer voltar à dieta que o seu DNA está acostumado a fazer e que tem tantos A mecanismos para trabalhar, né? trabalhar. Então, voltar às raízes, como tudo na vida, até na medicina. Sim. Eu falo hoje em dia que eu não faço uma nova medicina, eu estou voltando na raiz da medicina. É. Lá atrás é que já frisava tudo isso, né? Faça da comida o seu remédio. Uhum. Tudo começa no intestino, saúde, doença. Então, voltar ao básico, começar a tirar essa venda que a indústria Sim. farmacêutica você colocou na gente nas faculdades e começar a enxergar por conta própria. Exatamente, exatamente. É isso que você falou, é o mais importante, na faculdade a gente aprende, né? Tudo errado, tudo. Eu que me formei agora também tá tudo fresco, essas coisas, né? Que eu aprendi de forma errada. Mas é isso. Então, assim, gente, a gente sabe que é difícil, porque entra essa questão da. Porque querendo ou não, meio que tá lá dentro, né? Tá meio que no subconsciente, tá tão marcado, principalmente a questão de gordura, né? Tá tão marcado, porque a indústria fez um trabalho tão bem feito, que por mais que a gente esteja indo nesse caminho, algumas pessoas ainda têm esse medo que tá lá naquele subconsciente que foi criado, né? Por todo esse bom trabalho da indústria. Mas o caminho é esse, gente. Na dúvida, ó, se não fosse comida de verdade, estava morto. Então, assim, na dúvida, gente, coma comida de verdade, tá? Na dúvida, coma comida de verdade que não tem erro.
Tá? E eu acho que igual você, né? Você já entrou na faculdade com uma certa bagagem de coisas que você Uhum, já eu e continua estudando por conta própria. Eu posso te uhum. dizer que 60% ou até 70% do que eu faço hoje em dia, eu aprendi pós-faculdade, não foi na faculdade, Uhum. pós-residência, assim. E você, como é que é a questão? Como é que entrou a nutrição comportamental na sua vida? Foi na faculdade? Você fez algum curso? O que que você me conta? Não, eu sempre gostei dessa área de comportamento mesmo, de questão de psicologia, de toda essa questão dessa área. E então eu estudei PNL, estudei coach também. Voltado, só que é mais voltado para emagrecimento mesmo, né? Enfim, para nutrição, para dieta. Porque assim, ó, quando a maioria das pessoas que se consultam, não a maioria, mas uma boa parte, elas às vezes até sabem o que elas precisam comer. Mas sempre cai na questão comportamental. Elas não conseguem, elas não sabem, não sabem lidar com aquilo, porque tem essa questão do autoconhecimento, do autogerenciamento e da autorresponsabilidade. Então tem muita gente que sabe o que precisa fazer, mas eles não conseguem colocar na prática aquilo. E aí, por isso que pode entrar com a questão, as ferramentas comportamentais, para trazer para essa pessoa o que ela pode fazer, porque a responsabilidade é dela e ela não está conseguindo enxergar. Então, a minha função com as ferramentas é trazer para ela essa consciência. Tá, você sabe o que você tem que comer, então você sabe que você tem que comer comida de verdade. Por que você não está comendo? Então, eu induzo essas pessoas a trazerem respostas, eu não dou respostas, né? Então, eu trago elas para reflexão, para que elas ganhem consciência dentro do processo de emagrecimento, né? Porque é só assim, né? Porque é Me... aquilo, a gente... Ah. Oi? Não, tranquilo. Porque assim, eu curioso, eu estudo o tempo todo e eu gosto de sugar bastante dos meus convidados, tá? Aham. E você falou do PNL. Ninguém nunca falou do PNL aqui no Papo de Reto. Se É, quiser contar básico, o que que é, o que que o faz, do PNL ele seu é uma jeito. Assim, basicamente, PNL é programação neurolinguística, tá? Então, de repente, ele serve para quê? Para ressignificar é, sentimentos que aquela pessoa tem, né? Então, por exemplo, né, se eu quero trazer para a pessoa uma consciência de motivação, às vezes as pessoas vêm e não se sentem motivadas, acham que elas não são capazes. Então eu trago uma ferramenta onde eu trago a consciência, onde ela, na verdade, traz, né? Ela vai trazer uma consciência em um momento, por exemplo, um exemplo, que ela tinha uma dificuldade, teve uma dificuldade e venceu essa dificuldade. Então, por exemplo, sei lá, ela ficou grávida, foi muito difícil, mas veio o filho, tá super bem, criou, super positivo. Então, ela conseguiu aquilo. Então eu faço ela trazer essa lembrança, né? Por exemplo, para ela ter isso nela, ter esse reverberar esse sentimento nela, daquele momento, né? Quando ela teve, para que quando, a partir desse momento que ela trouxe esse sentimento com ela, na próxima dificuldade que ela tenha, por exemplo, em relação à dieta, de estar desmotivada, ela traga esse momento de vitória. Então, de forma inconsciente, ela vai trazer esse momento de vitória, né, através da técnica que eu aplico, para trazer essa motivação e ter essa motivação, por exemplo, com ela. Então, o PNL serve para trazer novos significados a um sentimento que você tem, seja de motivação ou de autoconhecimento. Então, eu vou aplicando, são várias ferramentas que tem, né, várias técnicas. Normalmente, são perguntas também, né, porque eu trago muito disso, inclusive até quando eu começo com a pessoa, sempre pergunto, eu sempre faço ela trazer, por exemplo, um porquê do que ela quer emagrecer, só que eu faço de uma forma mais profunda, né? Porque é importante a pessoa ter uma clareza do porquê, porque para que ela possa conseguir atingir o objetivo dela, né? Se a pessoa não tem uma clareza no porquê ela quer emagrecer, no objetivo dela, dificilmente ela vai ter sucesso no emagrecimento, né? Porque ela vai sempre cair na primeira tentação. Então, Não, programação neurolinguística é isso. eu viajando um pouquinho, pensando, tá? Uhum. É uma variação mais tênue da hipnose ou não?
Não, não, porque a pessoa ela não entra em estado de hipnose. Ela faz isso de forma consciente. O que eu gosto de fazer é que, por exemplo, se eu vou fazer uma pergunta para você, eu não deixo você pensar em uma programação diferente do coach, né? O coach, normalmente, eu vou fazendo perguntas para ir eu vou fazendo várias perguntas para essa pessoa. No PNL, não. Eu não quero que ela pense. Eu não quero que ela fique pensando. Então, por exemplo, se eu vou falar para ela, eu quero que você lembre primeiro o momento mais feliz da sua vida, um exemplo, né? Eu não quero que ela fique pensando, eu quero que ela pegue aquele primeiro pensamento que vem na mente dela. Porque aquele pensamento é que vai fazer sentido para aquela ferramenta no momento, né? Diferente do coach, né? Normalmente a gente trabalha com esse pensamento mais rápido, que é o mais genuíno da pessoa. Pronto. Trabalho, então, com gatilhos e recompensas também. Sim, também. Porque dá para ressignificar também. São Ótimo. várias E, coisas que dá para fazer, é bem legal. eu adoro essa parte da mente, eu estudo muito eu sou espírita, né, e Uhum. espiritualista, e tá tudo vinculado. Então, Sim. eu leio coisas ali no espiritismo que me remete a programações cerebrais, tudo, né, que é a questão Uhum. do emitir sinais de coisas boas, né, o universo devolve. Então, a gente é o que a Sim. gente... É muito importante. E é por isso que eu falo, gente, não adianta eu falar só de comida. Porque a pessoa sabe o que ela precisa comer. Se eu entregar tudo que ela pode comer, ela sabe, mas por que que a pessoa não consegue? Por que que a maioria das pessoas não consegue, né? Porque falta toda essa questão que elas não sabem lidar. E quando você tem uma pessoa que está ali, que quando surge esse momento, ela, né, ela te instiga, te questiona, faz você pensar, você dá um clique, é mais fácil você, né, reagir e conseguindo atingir seus objetivos, até você aprender a andar sozinho e lidar com tudo isso, né? Porque assim, são muitas informações, são muitas coisas que a gente tem que... O processo de emagrecimento, ele é um processo de desconforto muito grande, né? Então, é desafiador. Quando você tem essas ferramentas, é mais fácil para trazer clareza, a todo momento trazer clareza para a pessoa, né? E trazer ela para a realidade. Então faz parte aí de um dos arsenais aí do seu cinto de utilidades que, dependendo do momento, você tira ali e consegue Sim, te ajudar, né? Então, sim. E às vezes nem aí, acontece em consulta. Às vezes acontece até que nem no caso desse dia. Porque com os pacientes, quando ele manda alguma dúvida, alguma coisa, e eu já aplico com ele. E às vezes ele nem percebe, né? Já aconteceu várias vezes. Tem um paciente que outro dia eu fiz isso com ele. Eu fui fazendo, fui aplicando a técnica com ele. E aí no final ele, ele falou assim, então, você nem percebeu que eu já apliquei uma técnica? Ele, não. Eu falei assim, então, a ideia é essa mesmo, trazer você para refletir e tudo mais e ajudar no processo, né? Para ajudar no processo. maravilha. Acho que fechamos bem os assuntos, né, que a gente se propôs a falar. Uhum. Tá? Mais alguma coisa dos assuntos? Ou você acha que já cobrimos bem? Não, acho que tá ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. O livro que você tinha citado era Biologia da Crença, é isso, né? Isso, Vou do anotar Liptor. aqui. Excelente esse livro, viu? Vai ligar algumas linhas, alguns fiozinhos soltos É, na cabeça. Pessoas que estudam como você vai, gente, como eu não pensei isso, entendeu? é. Ah, legal, eu já anotei aqui, gente. Bem legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, pronto, falando de livro, né? Não sei se É. você acompanha o Papo de Reto, eu sempre gosto de falar para os meus seguidores, né? E perguntar livros que mudaram sua vida, pode ser da área, fora da área, como que você... Antes É... do livro do estresse, Ah, é. do, de ortomolecular, do Dr. Arthur Lemos, que é um dos papas aí da ortomolecular, né, no Brasil, Hum. controle dos vários tipos de estresse para manutenção da saúde. Esse é o título do livro. Agora é a Ah, sua legal, vez, sim. Deus. Bom, os que, assim, da área de nutrição que mudou a minha vida é o Porquê Engordamos, Barriga de Trigo, Medo de Gordura,
o Código da Obesidade. E fora da área de nutrição, um assim, dos que mais marcou minha vida, que eu acho que foi aí onde eu comecei a evoluir como ser humano, porque até então eu era muito desligada da vida, assim. Eu era tipo, deixa a vida me levar. E aí eu li esse livro que é o do Augusto Cury, que é O Vendedor de Sonhos, é uma trilogia. E eu achei sensacional, porque eu falei, nossa, cara, tipo, eu aprendi, sabe, que eu tenho que construir a minha história e eu posso pôr um ponto final se eu quiser, mas se eu não quiser, posso pôr uma vírgula. Então, assim, eu cresci muito como ser humano quando eu li aquele livro. E também como olhar para o próximo, sabe? Na questão do olhar para o próximo também, não só para mim, né, mas com o próximo. Então, é um livro que me marcou bastante, que eu gostei bastante. Tem um outro dele que é bem legal. Ai, não sei, só que eu esqueci agora o nome dele. Augusto São Cury. dois livros. Ele tem muitos livros, eu gosto bastante. Ele tem um que é Em Busca do Sentido da Vida, que eu gostei bastante. Eu gosto muito dos livros dele, que faz eu refletir bastante. Mas tem um em específico que eu achei interessante, porque ele meio que conta a história. Eu gosto muito da história de Hitler, né? Eu gosto muito de ver essas coisas assim, de ver da história mesmo. Mas ele conta, assim, ele conta a história do Hitler, mas pelo lado psicológico do Hitler, tentando mostrar mais ou menos como que ele era, o lado psicológico dele, né? E a forma como ele coloca no livro é bem interessante, porque é uma história meio de ficção, assim, que eu falo, nossa, gente, se fizesse um filme desse livro ia ficar muito legal. Porque, na verdade, é um professor de uma faculdade numa era atual, mas que começa a trazer, como se tivesse um negócio de tempo, um túnel de tempo, começa a trazer Hitler para a história. É uma coisa bem louca, assim. Só que, gente, como que é o nome? Eu não sei se eu tenho ele ali, mas não dá pra pegar ali. Eu vou te mandar, vou te procurar, vou te mandar e você coloca na legenda pro pessoal. Que aí eu já pego aqui. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Se quiser falar algum outro. Porque Tranquilo. não. Será que é esse Em Busca do Sentido? Não é esse Em Busca do Tem Sentido da algum Vida? Hã? Acho que é PNL? melhor eu te Tem algum... mandar. Por exemplo, eu quero começar a estudar o PNL por conta própria. Tem algum livro? Livro. Eu teria que ver, porque eu não cheguei a ler livro. Não cheguei, porque tem o curso mesmo de PNL. São vários, são cursinhos, na verdade, né? Que dá pra fazer. Mas eu não tenho um livro, não tenho agora. Porque eu estudei muito eu não estudei, não fiz o curso. Eu estudei por conta. Mas porque eu tenho uma amiga que é terapeuta e eu estudei com ela. Não cheguei a ler um livro específico, né? Tranquilo. Foi bem de forma autodidata, no meu caso. Temos que ser, né, autodidatas, né? Nós da área da É. saúde, a gente não sai Porque é da mais para agregar, né? Não, eu não sou profissional da área, é mais para agregar. Então, por isso que eu fiz mais voltado, peguei só o que dá para eu aplicar na área de nutrição. Porque, na verdade, você consegue trabalhar no PNL em várias áreas, né? Em várias áreas. Mick, como é que o pessoal te encontra? Quais seus projetos futuros, atuais? O espaço é seu. Bom, gente, para me encontrar é só ir lá no Instagram, Michele Delicoli. Estou lá diariamente. Sempre respondo dúvidas lá nas caixinhas, sempre trago conteúdo. Lá no link tem, lá no na bio tem meu link para quem quiser passar em consulta comigo, tá? E aí projetos futuros tem alguns projetos aí, né? Tem um projeto com a Mônica que tá aí que vai começar a ser traçado, né, Mônica? Mas esse é mais futuro, mas vai ser bem bacana, um projeto bem legal, que é mais pra frente, tá? Então, para agora não tem nenhum projetinho, mas o projeto é mais pra frente. O pessoal fica de olho aí, tem coisa boa no Tem forno aí. coisa boa pra vir, esse vai ser bem legal, assim, vai ser bem bacana mesmo. Você quer deixar algum recado final pro pessoal? Bom, gente, eu acho que assim, ó, vocês têm que buscar informação. Ser autorresponsável, autoconsciente e buscar informação, porque o conhecimento, ele liberta. A partir do momento que você começa a ser o responsável
pela sua saúde, pela sua vida de verdade, as coisas mudam. As coisas realmente mudam. E na dúvida, coma comida de verdade. Tá? Não tem essa. Seja cético. Seja cético também. Não acredite nem em mim, se você não quiser. Né? Não deveria. Vai e busca. Vê se o que eu estou falando realmente faz sentido ou não, se é verdade ou não. Né? A gente tem que ser cético com tudo e com todos. Porque hoje em dia, né, tá tão complicado e é tanta informação, chega a ser complicado, né? Porque a gente vê umas coisas e quando a pessoa não tem esse conhecimento, não tem esse discernimento do que é certo, do que é errado, né? Do que faz sentido, do que não faz, ela acaba sendo engolida por aquilo ali. E tem muita gente que passa informação errada. A realidade é que tem, né? Então, assim, seja realmente responsável pela sua saúde de forma ativa, né? Porque, por exemplo, no meu caso, né, no caso de nutricionista, tem pessoas que buscam um nutricionista querendo ser emagrecido. Não, você tem que querer emagrecer de forma ativa. Então, seja responsável pelo seu processo. Seja na sua vida, né, seja para emagrecimento, seja na busca dos seus sonhos pessoais, dos seus sonhos profissionais, você tem que participar sempre de forma ativa. Maravilha. Então, fica com Deus. Foi muito bom, viu? Foi, Gratidão. obrigada. Eu que agradeço. Fica aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Vamos dormir que já é, né? 10 horas. Vamos começar a baixar a adrenalina, baixar aqui, ó, energia para dormir, porque dormir é importante. Obrigada, viu? A gente marca mais. Deus, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.